Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um review desta obra sensacional com 156 páginas, Cristo e Cultura, uma introdução crítica da editora Fonte Editorial, o autor é Alan Novaes, obra aí sensacional com 156 páginas. E para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento, mais uma dica teológica, tá certo? E peço a você que não é inscrito no canal, que você se inscreva aí, ative o sininho da notificação, dê o like, compartilhe, comente aí para você ajudar a engajar este canal, tá certo? E note só esta obra, o que diz aqui, ó. Dada sua origem multiétnica e intercultural, um dos principais pontos de reflexão e debate do cristianismo tem sido a formulação de princípios ou diretrizes capazes de orientar a relação do cristão com as manifestações artísticas, estéticas, sociais, econômicas e políticas da sociedade do seu tempo. O primeiro estudo de grande repercussão na comunidade acadêmica que tentou sistematizar essa questão é o clássico Cristo e Cultura, do teólogo norte-americano Helmut Richard Neuburr, que morreu ali em 62, publicado nos Estados Unidos em 51 e que chegou ao Brasil mais de uma década depois. O principal objetivo da presente obra, uma introdução crítica ao livro de Neuburr, é auxiliar os leitores, em especial estudantes e pesquisadores das áreas de ciência e da religião e teologia, a melhor compreender o contexto original, sentido, propósito e método de Cristo e cultura. Tá certo? Então, na verdade, essa obra é uma crítica, uma análise crítica ao livro de Helmut Richard Neuburr, teólogo aí que viveu no século passado. Tá certo? É uma obra interessante, eu vou mostrar para você o sumário aqui e ler um trechinho lá dentro do livro para você entender algumas coisas, certo? Só lembrando a você que se você deseja apoiar o nosso canal, aqui no link abaixo, nos comentários, tem o link do Apoia-se. A partir de R$5 você pode tornar-se um apoiador do nosso canal, um patrono, nos abençoando no nome de Jesus. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp. Se você entrar lá na plataforma do Apoia-se, você vai perceber que tem uma meta. Quando batermos a meta lá, vamos começar a sortear livros de teologia mensalmente para os apoiadores deste canal, tá certo? Você também pode nos abençoar também através do Pix, qualquer valor que você sentir no coração, você pode estar nos abençoando. E também tem o link também do nosso outro canal, Atos do Espírito. Eu e minha filha Letícia louvando ao Senhor. Dá uma conferida lá, compartilha lá os videoclipes, onde a gente procura anunciar o Evangelho através da música. Tá certo? Vamos para o sumário, certo? Então temos aqui o sumário, lembrando, uma obra de 156 páginas. Capítulo 1, ele vai falar uma biografia, Richard Neuburr, uma biografia intelectual. Ele vai analisar o período formativo dele, período liberal do autor, período de reorientação, período pós-liberal, período neoliberal, reflexões e comentários. Capítulo 2, a gênese de Cristo e Cultura, antecedentes e contexto. A influência de Trotsky sobre Cristo e Cultura, que é o livro do teólogo no qual ele está analisando, que é o Richard. O espírito da época, contexto sociopolítico e religioso de Cristo e Cultura. Vai ver o capítulo 3, Cristo e Cultura, um resumo. Certo? O Enduring Problem, o problema duradouro, Cristo e Cultura em Neuburr. Panorama da tipologia quíntupla, um pós-escrito não científico e conclusivo. Você percebe que é uma obra para estudantes de teologia avançados, Talvez você esteja fazendo uma pós-graduação aí, ou pretenda fazer em ciência da religião. Não é uma obra assim, talvez um estudante de teologia neófito, novato, ou que só lê apenas livros da sua confissão de fé, vai ter dificuldade para entender, ou não vai entender nada, Capítulo 4, Cristo, Cultura e sua crítica, elementos para um estado da arte, problema da terminologia, problema do argumento implícito, problema da tipologia, reflexões e comentários. Capítulo 5, tipologia de Cristo e Cultura, análise de sua lógica e modus operandi. Cristo contra a cultura, o cristão radical, vamos ler esse trecho aqui, cristão radical. Cristo da cultura, o cristão cultural, Cristo acima da cultura, o cristão sinteticista, Cristo e cultura em paradoxo, o cristão dualista, Cristo o transformador da cultura, o cristão conversionista. Aí vem pós-escrito não científico, inconclusivo, referências e fim. Vamos aqui já para a página 121, aonde nós temos
esse trecho aqui, Cristo contra a cultura, o cristão radical. Olha que interessante. Já ainda não, perspectiva escatológica. Se já ainda não foi um bordão criado por Oscar Cullmann, né? Para o cristão radical ou exclusivista, a história é a narrativa de uma igreja triunfante ou de uma cultura cristã e de uma civilização pagã que perece. Razão e revelação, perspectiva epistemológica. No contexto do tipo Cristo contra a cultura, na tensão teológica entre razão e revelação, a ênfase recai sobre a segunda. Para Niebuhr, há uma clara tendência no tipo anticultural de minimização da razão e de exaltação da revelação, baseada na ideia de que, para o cristão radical, a palavra razão designa os métodos e o conteúdo do conhecimento a serem encontrados na sociedade cultural e a palavra revelação para designar o conhecimento que vem de Deus. Dessa forma, a razão humana passa a ser não apenas inadequada porque não leva ao conhecimento de Deus e da verdade necessária à salvação, mas deve ser rejeitada por ser também errônea e ilusória. Ele cita aqui a página e o ano que ele escreveu isso. Natureza e graça, perspectivas da doutrina da criação e da doutrina de Deus. Newman, em 67, descreve o problema teológico da relação de Jesus Cristo como criador da natureza e governador da história, bem como o espírito imanente na criação e na comunidade cristã como o mais intrincado. Conforme Newman, o trinitarianismo é desprezado por muitos cristãos anticulturais como Tolstói e certos sectários que consideram que a doutrina da Trindade não tem nenhum sentido ético, sendo uma invenção corrupta de uma igreja corrupta. Olha só. Aqui a questão trinitária é o invólucro para uma polaridade mais sutil. Imanência versus transcendência. A lógica é qual faceta de Deus prevalece, a ira do Deus Criador ou a misericórdia do Deus Redentor. Pecado e bem, perspectivas antropológica, teológica, martiológica e soteriológica. A resposta do radical ao problema do pecado baseia-se no pressuposto de que o pecado abunda na cultura e que o cristão deve se afastar do mundo para preservar-se santo. Logo, o tipo Cristo contra a cultura enxerga a corrupção da cultura e entende que o pecado é basicamente herança social e, portanto, majoritariamente extrínseco à natureza humana. Newburn, no entanto, contrapõe a essa ideia textos bíblicos que indicam que o pecado não é apenas legado cultural, mas também inerente ao ser humano. Para ele, é impossível equivaler a santidade pessoal com a separação da cultura. E uma vez que a natureza do pecado é ao mesmo tempo individual e coletiva, pessoal e social, intrínseca e extrínseca, deve-se admitir que a vitória sobre o mundo é tanto a separação da cultura quanto a derrota do pecado inerente ao ser humano. Dada a complexidade dessa tarefa, Newberg acredita que, se o pecado tem raízes mais profundas e é mais extensivo do que indica a primeira resposta do cristianismo radical, então a estratégia da fé cristã para conseguir uma vitória sobre o mundo precisa incluir outras táticas além da retirada da cultura. Então você percebe aí, portanto, uma análise interessante aí desse teólogo Richard Newberg, tá certo? Mais uma obra interessante aí para para a expansão do seu conhecimento. Cristo e Cultura, uma introdução crítica. Amém? Diz para mim aí se está no seu radar, compartilhe esse vídeo, Deus abençoe e até a próxima.